Tá, igreja? Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Deus dá essa oportunidade de ouvir a palavra dele. A palavra hoje, ela está aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 5. Nós vamos ler o 1 e o 5, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. O 5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, essa comparação que que Deus usa o apóstolo João para poder escrever essa parte na Bíblia, colocar na Bíblia aqui essa comparação. Por que ela é muito interessante, igreja? Porque o propósito de Deus, quando chama uma pessoa para a presença dele, é fazer o que na vida da pessoa? É tirar a pessoa do mundo que gera frutos ruins, né? As obras da carne, gera frutos ruins, trazer para a presença dele e tornar essa pessoa o quê? Uma pessoa com frutos bons, frutos que vai gerar paz no coração delas e vai alcançar pessoas ao redor dela, pela conduta dela, pelos frutos, por aquilo que ela fala, por aquilo como ela se coloca diante da palavra de Deus. Essa comparação ela é interessante porque, igreja, Jesus ele conquistou isso na cruz do Calvário. Quando ele diz assim, ó, olha o versículo 1, ó, versículo 1, olha o que ele diz no versículo 1, na primeira parte do versículo. Ele diz assim: está falando de quem? Do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Olha aqui para mim, igreja, se ele fala que é a videira verdadeira, é porque existe muitos enganos prometendo vida para as pessoas, mas quando as pessoas estão lá dentro, elas se tornam o quê? Prisioneira. As religiões vem para cá que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer um ritual, vai fazer uma promessa, vai fazer isso, você vai ter o alcance da paz no teu coração, o alcance da vida. Mas quando a pessoa está lá enfurnada naquela religião, ela vai ver que é simplesmente engano. O mesmo o mundo para as pessoas que vivem no mundo, numa vida desregrada, numa vida de liberalidade total, que não tem compromisso com nada, nas noitadas, nas bebidas, nas drogas, aquilo ali está prometendo para eles vida, prazer, mas só que no final se torna o quê? Cativos, presos pelo vício, e aquilo que parecia liberdade se torna o quê? Prisão. É isso que o mundo faz. Por isso que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, fora de mim é só engano, Então Jesus é esse que pode nos dar vida, que pode gerar em nós vida, porque ele é a videira verdadeira. Agora, no versículo 5, o que ele diz aqui, ó? Olha o versículo 5, ó. Eu sou a videira e vós e nós é o que? Somos o que? Os ramos, a vara ou os ramos. Tá vendo? Na sua Bíblia está a vara, mas na Bíblia viva está os ramos, tá vendo? Então ele é a videira, ele é a árvore da vida. Nós somos o que? Os ramos, mas toda a vida nós fomos ramos. Toda a vida fomos ramos, toda a vida. Você não tornou um ramo agora. Entende isso aqui, ó? Nós não tornamos um ramo agora. Toda a vida nós fomos ramos. Mas só que tem, igreja, que nós era ramos de uma árvore. Você já viu falar numa árvore? Você que lê a Bíblia, chamado zambujeiro.
zambujeiro, que significa oliveira brava. A oliveira brava, ela produz frutos também, mas não frutos para o consumo, frutos ruins, né? Então nós éramos dessa oliveira brava. Nós produzíamos frutos ruins, que não era bom nem para nós consumirmos, nem para as pessoas que estavam em volta de nós, que eram frutos maus, de ira, de discórdia, de mentira, de prostituição, de bebedice, de vício. Essa árvore, nós estávamos nela, tem uma natureza dela, ela gerava em nós isso, ela gerava esses frutos que não serviam para o consumo. E nós fomos produzindo esses frutos e fomos ficando desorientados, porque a vida ficou sem sentido, de tanta perversidade. Aí Jesus faz o quê? Ele nos tira. Olha aonde a gente estava. Romanos capítulo 11. Deixe marcado no João, tá? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, nós vamos ver aqui, igreja, Deus falando através do apóstolo Paulo dessa árvore que nós éramos chamado zambujeiro, oliveira brava. As pessoas lá fora, igreja, elas geram frutos maus, não porque elas querem, é porque a natureza, a árvore que ela está, ela gera esse tipo de força para elas gerarem esse fruto. Uns com muito mais frutos ruins, né? Outros com menos, mas não deixa de ser frutos ruins, que não servem para o consumo. Mas nós vamos ver aqui, igreja, que olha aqui, essa videira verdadeira que nós vimos no João, ela era para quem? Ela era para o povo judeu, o povo natural, o povo judeu, o povo de Deus, que era essa videira. Mas quando Jesus veio se oferecendo para eles, eles não receberam Jesus. Houve uma incredulidade nos corações, eles não receberam Jesus. Como eles não receberam Jesus, Jesus deu para nós o que? Condições de servir a Ele. Pelo rejeitar deles. Nós vamos ver aqui, olha, Romanos capítulo 11, versículo 16, a partir do 16, igreja. Nós vamos ver o 17, mas olha o 16 aqui, ó. Primeiro, o 15, o 13, o 14, o 15 está falando do povo judeu, tá? Você vai ler em casa, você vai entender. Mas olha o 16. Se as primícias, se o primeiro, que é Jesus, né? Se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Os ramos são santos. O ramo que uma vez estava no jambuzeiro, ele foi agora enxertado na videira para produzir frutos de santidade, frutos bons. Então, a raiz é santa. O nosso exemplo é Jesus. Nós também temos que seguir o exemplo dele, porque ele já deu para ele. Então, olha o versículo 17, ó. E se alguns ramos foram quebrados, quem são esses ramos que foram quebrados, igreja? Olha aqui para mim. O povo judeu, que a promessa era para eles, foram quebrados por causa da incredulidade deles. Como eles foram quebrados, olha para você ver aqui, ó. E se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito, olha que maravilha, igreja,
participante de quê? Da raiz e da seiva da oliveira. Olha como é que é forte isso aqui, igreja. Olha como é que isso aqui traz uma revelação profunda no nosso coração. Os ramos naturais foram quebrados pela incredulidade. Nós que não tínhamos direito nenhum, porque éramos gentios, Jesus nos tira lá do jambuzeiro da oliveira brava, nos arranca de lá e nos enxerta. Olha aqui, Deus nos enxerta agora na videira. E como nós estamos na videira, nós vamos sugando da videira a seiva, e nós somos participantes agora da seiva e também da raiz. Tá vendo? Da raiz. Você pega a Bíblia toda aqui, os poucos anos que Jesus teve o ministério dele. Você vê Jesus fracassar? Você viu Jesus desanimar? Você viu Jesus voltar para trás? Muito pelo contrário, ele foi até o fim. Ele tinha uma raiz firme. Para que serve uma raiz de uma árvore? Para firmar a árvore e sugar do chão água, nutrientes, para que ela cresça. Nós somos participantes dessa raiz. O que Jesus fez, Ele passou para nós. Ele nos deu condições agora de ser participante disso, tanto da raiz como da seiva. Para que é? O que é a seiva, igreja? É um líquido que corre dentro de uma planta que tem os nutrientes para formar frutos. Tudo que você precisa para formar frutos bons, a palavra de Deus, a seiva, o Espírito Santo nos dá condições para gerar esses frutos bons. Agora, gera de um dia para o outro. Você já viu um pé de manga da janeiro, fevereiro, março, abril? Já viu? Não, ele tem a época certa. Eu estou ali em Jesus, eu tenho que ficar firme. Enquanto não é gerado esse fruto que eu preciso manter firme. Como que eu mantenho firme, pastor? Em comunhão com Ele, em leitura, em oração, em consagração, firmando ali na videira, porque os ramos no tempo certo eles vão ser gerados, porque a capacidade, igreja, de gerar esse fruto, a aparência do ramo é o mesmo. Eu aceitei Jesus, o que mudou? O cabelo continuou a mesma coisa, a pele continuou a mesma coisa, o ramo é o mesmo, mas só que tem que, agora aonde ele está, ele vai ter condições de mudar de frutos ruins para frutos bons. Vamos lá no livro de Pedro aqui para você ver, ó. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos participantes da seiva e da raiz. Tá vendo, igreja? Não é pouca coisa não, é muita coisa, tá? Então assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que o apóstolo Pedro fala, igreja, dos ramos que agora estão na videira. Olha, 3. Com o seu divino poder, tá? O que é poder? Capacidade de realizar. Uma pessoa que tem poder, um exemplo, dinheiro, ela limita em comprar alguma coisa? Ela vai e compra, porque não tem. Você tem poder de Deus na sua vida, o divino poder, que Deus diz assim: eis que eu vos dou poder. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, né? Com o seu divino poder nos deu, tá vendo, igreja? Vai dar, nos deu tudo o que diz a respeito da vida e piedade, o amor, tá? Pelo conhecimento
daquele que vos chamou pela sua glória e poder, virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosa promessa. Tá vendo? Talvez o fruto que você tem hoje são só ainda promessas. Talvez o fruto que você necessita, ele tem sido só promessa, grandíssima promessa. Mas a seiva que está agora, que somos participantes de Romanos capítulo 11, versículo 17 falou, é isso aqui, igreja, pelas quais tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Tá vendo? Ficais participantes da natureza divina. Tá vendo, igreja? Agora que você foi tirado da oliveira brava, enxertado na videira, você pode ter a natureza agora divina, o Espírito Santo em nós, gerando essa natureza santa que precisamos. Porque aqui, participantes da natureza divina, havendo escapado, tá vendo, da corrupção, e que pela vontade desenfreada ou concupiscência, que pela vontade desenfreada, que é concupiscência, há no mundo. Tá vendo? Olha aqui, na oliveira brava, nós éramos desenfreados, havia uma concupiscência gerando um desenfreamento de frutos maus. Mas agora nós temos natureza divina, estamos na videira verdadeira, tirando da videira verdadeira, do mundo espiritual, capacidade de gerar frutos, de ter uma natureza da própria videira. Vamos voltar no livro de João? No livro de João, então é isso aqui, igreja, João capítulo 15, Jesus diz aqui, versículo 5, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira e vós os ramos. Nós vimos aqui, videira, e vimos também no ramos. Agora volte aqui no versículo 1, 15, versículo 1, para a gente entender aqui, igreja. Olha o que diz no versículo 1, no 15, versículo 1 aí, Eu sou a videira verdadeira, e quem? E o meu pai é o quê? O lavrador. O que Deus é? O que tipifica Deus aqui, né, nessa parábola? Ele é o lavrador. Então, nós somos os ramos, né? Estamos agora na videira verdadeira, fomos tirados da oliveira brava, fomos enxertados na videira verdadeira. Mas o que vai entrar agora, igreja, para gerarmos fruto necessário, frutos bons, frutos que vingam, frutos que seja bom para o nosso consumo e seja bom para o consumo das pessoas que vivem em volta de nós? Aquela palavra temperada com sal, aquela sabedoria que vem do alto. O que precisamos, igreja? Do trabalhar de quem? Do lavrador. O lavrador, ele mexe com o que, igreja? Qual que é a posição do lavrador? Qual a especialidade do lavrador? Mexer com planta, não é isso? Eu não entendo nada de planta, eu não sou lavrador, não sou jardineiro, né? Você já passou um jardineiro trabalhando no jardim? Você acha até absurdo quando ele vai podando as árvores assim? Fica aquelas árvores feias. Daí uns dias você passa, as árvores, né, soltou brotos, está bonita. No momento eu não estava nem entendendo, achava que ele estava cortando as árvores. Mas ele entende de árvore. Deus, igreja, ele é o lavrador. Ele entende do que nós precisamos
Ele entende daquilo que nós estávamos passando. Se eu quiser doutrinar você, eu vou perder você, porque eu vou doutrinar a força às vezes. Mas se você deixa Deus fazer isso, que é o lavrador, Ele sabe o que você precisa. Às vezes, igreja, o processo do lavrador para a gente gerar fruta, às vezes é doloroso. Às vezes o processo é um processo doloroso, às vezes ele deixa a gente passar por situações desagradáveis, porque Ele está trabalhando na nossa vida. Mas eu como ramo, você como ramo, o que a gente tem que fazer, igreja? Humilhai, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Humilhai na poderosa mão do Senhor. Humilhar, o que é humilhar na poderosa mão do Senhor? É quando você tem tudo para agir no seu natural, você lembrar de uma coisa: eu sou da videira, eu tenho que dar frutos bons, e humilhar diante de Deus. Falar: meu Deus, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Vou simplificar aqui para você. Quando você deparar com situações de afronta, de pessoas tentando você, pessoas criticando você, pessoas falando mal de você, que você pode querer agir no seu natural, aí Deus diz que nós temos que humilhar na poderosa mão forte dele. É fácil às vezes? Às vezes não, igreja. Às vezes é mais fácil agir nas mãos. Mas eu deixo de quê? Eu deixo do lavrador. Eu deixo de permitir que o lavrador trabalhe em mim, porque aquilo que Deus permitiu que eu passo, ele pode ser um tratamento para mim, e eu não entendo no momento. Quem está entendendo? O lavrador conhece o que eu preciso. Eu sou uma pessoa que iro fácil, qualquer coisinha, Jesus vai permitir que pessoas te iram para ver se você muda essa natureza sua. Vai permitir. Você lembra de Penina e Ana? Deus tinha um projeto para Penina lá no 1 Samuel. Penina e Ana tinha um projeto para Ana, de nascer Samuel. A Penina provocava Ana para ver se Ana saía daquela mesmice dela. E a Ana um dia se revoltou e foi orar a Deus. Toda vez que elas iam para a casa do Senhor, a Penina provocava: Ana, eu tenho filhos, você não tem. Provocava a Ana. A Ana não brigou com a Penina. A Ana foi para a oração ali diante de Deus. Chegou no templo, o próprio profeta falou para ela: mulher, você está bêbada uma hora dessa? Ela falou assim: ah, meu Senhor, a tua serva está aflita de coração. Olha para você ver, igreja, a humilhação. Olha o fruto aí. Igreja, às vezes nós não entendemos no momento o que estamos passando, mas se o lavrador, igreja, eu humilhar na poderosa mão forte dele, ao seu tempo ele vai exaltar. Mas às vezes a plantinha é rebelde, às vezes o raminho é rebelde, qualquer coisinha está querendo sair da igreja, não está querendo vir mais na igreja, não está querendo mais orar. Igreja, nós uma vez recebemos Jesus, nós temos que firmar até a volta dele e deixar o quê? O agricultor. O agricultor sabe como trabalha. Se você pegar a igreja, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, você vai achar uma lista de coisas que às vezes não são nada agradável a nós. É agradável a nós quando uma pessoa nos injuria, fala mal de nós? A Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Fazer o bem, orar para aqueles que nos perseguem, não é isso? A Bíblia diz que nós temos que fazer. Está lá no Sermão da Montanha. Mas por que está no Sermão da Montanha? Você vai encontrar várias passagens na Bíblia que não são agradáveis à nossa razão, à nossa natureza, mas se eu humilho na poderosa mão do Senhor e entrego na mão dele aquele momento difícil que eu estou passando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
Ele vai estar trabalhando dentro de nós. E às vezes, igreja, é necessário que Deus trabalhe. Às vezes eu estou convivendo com coisa que qualquer coisinha me tira do sério. Me tira do sério. Agora, eu tenho que humilhar a poderosa mão do Senhor, porque Ele é o lavrador. Ele entende do que eu preciso, das mudanças que eu necessito. Das mudanças que eu necessito. Agora, se eu deixo Ele trabalhar, se eu observo a palavra dEle, se eu começo a praticar, o lavrador vai trabalhando. E aquela planta, igreja, que não gerava só frutos ruins, ela enxertada na videira, tem aqueles momentos difíceis que no momento do enxerto até adaptar, não é isso? Você já viu enxerto? Quando você enxerta um ramo numa árvore, parece que ele até morre no momento, depois ele começa a enraizar ali e começa a ficar viçoso. É o momento que nós chegamos na presença de Deus, estamos libertando. Aí eu deixo o agricultor trabalhar, igreja. O agricultor fala: oh meu Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe do que eu preciso mesmo humilhar na poderosa mão do Senhor, é te buscar, faz o que for necessário. Igreja, olha aqui para você ver, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Está vendo? Meu pai é o lavrador. O lavrador, ele cuida, ele sabe como manejar, ele sabe quando precisa podar. Às vezes Deus é necessário que tire pessoas perto de nós. Às vezes Ele poda. Às vezes são amizades que estamos andando, que Deus pede que nós poda. Às vezes até dói, né? Você já viu quando poda uma árvore? Poda no lugar que está podre? Poda aonde está bom. Você vê até saindo água na hora, né? Às vezes Deus poda, Deus pede coisas para nós, para afastar de lugares, igreja, lugares aonde gera em nós coisas ruins. Ele poda, Ele limpa, né? Ele faz a gente ter uma vida de santidade separada do pecado, porque Ele entende de ramo, Ele entende de ramo, Ele entende de árvore, Ele entende porque Ele é o lavrador. Agora, os ramos não podem ser rebelde. Está doendo, aí quer sair fora, quer ir para outra igreja, quer ir embora, né? Tem que deixar Deus trabalhar, porque Ele é o lavrador. Aqui a Bíblia está dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara, todo ramo, tá, em mim, que não dá fruto, Ele tira. Quantas pessoas você já viu sair da igreja? Quantas pessoas? Muitas, né? Muitas, porque ficaram, não deram lugar para o lavrador trabalhar, não deram lugar, ainda andaram na razão do coração, fazendo as vontades próprias, não geraram frutos, eles foram tirados. Hoje se encontra no mundo fazendo o que? Sendo pisado pelos homens, porque uma pessoa quando é desviada, ele não serve para mais nada. É uma vida triste, mas a vara que não der fruto, que eu não deixo Deus trabalhar, ela é tirada porque o reino de Deus, igreja, ele consiste nisso, você gerando frutos, pessoas alimentando desse fruto que você vai gerando, que é bom para o consumo, e você também consumindo esses frutos. Aí o que Deus vai fazendo? Esse que dá fruto, ele vai limpando, a cada dia tira uma sujeira aqui, tira uma sujeira ali, uma libertação aqui, a árvore vai santificando, ele vai nos santificando. Não está aqui, igreja, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Aí ele começa a produzir, Deus vai limpando e vai santificando a vida dele, e ele vai gerando mais frutos, aqui mais fruto, aqui olha o versículo 3, igreja, versículo 3 aí, vós já estáis limpo pela palavra que vos tem
falado. Tá vendo? Cada palavra que vem para nós, que nos desafia, olha para mim em nome de Jesus. Cada palavra que vem até nós, que nos desafia a nos tirar da razão, da mesmice, que nós somos desafiados a praticar aquilo ali, são a palavra que produz limpeza em nós. Que uma vez praticada, mesmo sem força, eu falo para Deus: Deus, na minha razão eu não tenho condições, mas o Senhor vai me ajudar a eu praticar, o Senhor vai me ajudar. Aí você reconhece que sozinha não pode praticar aquilo ali, mas que Ele vai te ajudar. Aí você vai orar mais, vai ler a Bíblia mais, vai meditar mais, para que Ele fortaleça você para praticar aquilo ali, que a palavra vai fazer aquela limpeza. Ó. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, tá vendo? Não podemos produzir fruto de nós mesmos. É tanto que os frutos, nossa, Ele glorifica quem? É nós, igreja. Você pode ser a pessoa mais usada por Deus, que você não tem direito à glória alguma, que ela glorifica quem? A Deus. Aqui, tá vendo? Ó? Ela glorifica a Deus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Tá vendo? Aonde o ramo agora está? Na videira. Aceitou Jesus como Salvador, reconheceu que é um pecador, levantou a mão aceitando Ele como Salvador, procurou se batizar nas águas. Você agora está enxertado aonde? Na videira. E na videira você é participante de quê, igreja? Tanto da raiz, Romanos capítulo 11, versículo 17, tanto da raiz como da seiva. Da seiva. Agora você está nele. E como é que eu permaneço nele, igreja? Aí entra propósito. Entra propósito. É você falar para você mesmo: eu vou até fim, eu não arredo o pé disso aqui não. Eu vou perseverar até o fim. Vou perseverar. Aquilo que Deus revelou no meu coração, aquele fruto para me dar, eu vou ver o cumprimento dele. E nesse tempo do cumprimento você está crescendo, fortalecendo, porque a seiva que está agora na videira, ela vai te fortificando, ela vai te robustecendo, ficando cada vez mais forte para dar um fruto bom. Ó. Então estiver em mim. Agora o versículo 5 para a gente orar. Olha o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aqui. Quem está em mim e eu nele? Está vendo? Eu não posso querer, igreja, que Jesus está comigo se eu não estiver nele. Se eu não estiver em comunhão com Ele. Ele não está. Ele não está. Mas Ele diz aqui, ó: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Guarde isso no seu coração. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Dê para Ele uma linda salva de palmas, em nome de Jesus.